Olá, boa tarde. Meu nome é Alisson Brilhante, eu sou terapeuta em transtornos diversos. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre adicção. É uma doença que mata desmoralizando. Ela tem os aspectos físicos, mentais e espirituais, onde o físico ele vem caracterizado com a compulsão e o mental com a obsessão e o espiritual a parte egocêntrica, aonde o físico eu começo o uso e não consigo parar, a obsessão. Eu tenho pensamentos contínuos, repetitivos, e o egocentrismo eu preciso acreditar que as minhas necessidades giram em torno de mim. Muitas das vezes eu acredito até no certo controle do uso abusivo de álcool e drogas. É uma doença que, mesmo após a famosa abstinência, a pessoa estar abstinente, abstênico, seja qual for a nomenclatura, ela precisa dar uma certa continuidade, porque ela não se resume apenas no uso abusivo de substâncias químicas. Então, assim, a grande dificuldade que eu venho vendo dentro desses anos é o parar de usar ser a solução, no qual é apenas uma singela oportunidade. No uso de qualquer tipo de substância, não tem a mínima chance de ter uma recuperação, de ter um determinado tipo de metodologia que se enquadre fazendo uso. Então, assim, para ter uma chance, precisa que o uso seja completamente interrompido. Total abstinência. Não adianta tentar fazer substituição, não adianta sair de drogas lícitas para drogas ilícitas ou vice-versa, não adianta. A partir daí, a gente começa a fazer um determinado tratamento, onde a gente até consegue, através de algumas metodologias, está fazendo um plano de prevenção à volta ao uso, muito conhecido como PPR, no qual a gente começa a identificar o processo que o indivíduo tem antes dele chegar na química. Muitas das vezes, muita gente que eu conheço, dentro desses 17 anos que eu sou profissional da área, relatam para mim, nossa, eu voltei a usar, Alisson, nem sei como. Porque não tem essa visão de que o processo de volta ao uso, ele começa muito antes do que a ida àquela primeira dose, seja de qual droga for. Então, assim, é muito bom a gente estar frisando que é uma doença incurável, é uma doença progressiva e é uma doença fatal. Porém, eu consigo fazer de uma forma que o indivíduo se trate e consiga estacionar o uso e, porém, na continuação, fazer o devido tratamento. E aí sim, trata-se de coisas que possam vir dar gatilhos, que traziam gatilhos, ressentimentos, culpa. Muitas das vezes tira a droga e fica o indivíduo que durante décadas, anos, atuaram em cima de defeitos. Então a gente tenta fazer um trabalho de remoção de defeitos, utilizando o modelo Minnesota, muito conhecido como 12 passos, e outras metodologias. Dentro desses 17 anos, eu fiz a formação que é técnica, com mais duas qualificações que também são técnicas, tanto na área de codependência como na área de casais, onde um ou ambos precisam ser portador dessa doença. Que é onde a medicina chama de dependência química, a psicologia chama de droga-adicção, e para nós aqui da terapia, da parte técnica, a gente costuma ter essa nomenclatura de adicção.
tendo em vista que é uma doença sim, não é uma deficiência moral, a sociedade muitas das vezes leva para esse lado, os famosos apelidos, né, vulgos que são dados, e muitas das vezes por falta de conhecimento, onde já se tem até CID, né, a partir do CID do F10 já se encontra-se centelhas que falam sobre, se eu não me engano, até o F19.2. Dentro desse âmbito já se fala muito sobre diversas doenças que são tudo características da doença como eu falei, dependência química, adicção. Dentro desses anos, falar aí um pouquinho de mim, eu fiz 14 anos de serviço voluntário, entre eles 8 anos dentro de sanatório, quase uma década dentro do serviço carcerário e dentro desses anos algumas clínicas, comunidades terapêuticas, centro de tratamento masculino, feminino e mista, onde ambos os sexos. E eu fiz 22 cursos qualificativos, conhecidos como livres, onde obviamente eu não utilizo todos eles, alguns foi a título de conhecimento, a título de eu estar me identificando e muitas das vezes atuando para ver o tamanho da eficácia deles. Então, vamos colocar aí que eu estou indo para o 23º curso livre e estou do meio para o final de uma graduação superior, que é psicologia. E desses 23 cursos agora eu fazendo mais esse, se eu utilizar 9 metodologias que eu acredito que sejam mais eficazes, é o que eu consigo fazer. E é isso, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o que eu tenho de qualificação, falar um pouco mais o que é adicção e falar um pouco sobre as minhas experiências, né, com a própria doença da adicção e os outros diversos transtornos citados, como ansiedade, fobia, crise do pânico e alguns outros sintomas também. É isso. Como eu falei para vocês, o meu nome é Alisson Brilhante. Muito obrigado aí. Um abraço.